Tem Rei Forest perguntando o que você diria, faria, se estivesse frente a frente com o Bolsonaro? Absolutamente nada. Não tem absolutamente nada que eu possa falar ou fazer que a capacidade cognitiva do Bolsonaro seja capaz de absorver. Nenhum de nós. Não tem nada para ser feito. Bolsonaro é um caso perdido. É um caso que um cidadão que já chegou no ponto que ele chegou, de ignorância, de baixíssima capacidade cognitiva, de um QI que eu nem consigo imaginar qual resultado sairia. Não tem nada que a gente possa fazer que vai mudar a perspectiva dele. Então, eu provavelmente olharia, ignoraria e seguiria andando, porque não tem nada para ser feito ali. A Laura Cavalcante perguntando qual foi a sua maior dificuldade ao se tornar youtuber? Sem dúvida, foi quando muita gente começou a compartilhar e assistir, porque ao mesmo tempo que eu comecei a ser muito aclamado, também comecei a ser muito odiado. E ninguém está preparado para isso, né? Ninguém. Não importa o quanto você tente se preparar, e eu nem tentei, ninguém está preparado para lidar com isso. Então, eu acho que essa repercussão, esse tamanho que as coisas foram tomando foi a maior dificuldade, foi o que eu mais tive que lidar em terapia, que me causou crise de ansiedade, me causou ataques de pânico, me causou muitas coisas 10 anos atrás. Tem uma outra aqui falando assim que você ganhou muito dinheiro no YouTube. Você é hoje a favor da taxação de grande fortuna? Eu acho que em casos como esse de pandemia, eu sou a favor desde que bem estruturado. É porque as perguntas, às vezes, elas são jogadas, assim, do tipo, você é a favor de tal coisa? De que forma vai ser feito? Vamos conversar sobre? Como é que vai ser essa pauta aí? Como é que vai ser abordado? Quais são as grandes fortunas? O que são grandes fortunas? Porque eu acho que eu não estou em grandes fortunas. Quem são os que serão impactados por isso? Eu acho que eu não estou e eu acho que eu deveria ser. Tá? Porque eu acho que, inclusive, quem mais lucrou dentro desse cenário de pandemia foram as plataformas digitais. Então, por que em nenhum momento foi feito o questionamento? Isso não foi questionado em lugar nenhum. Por que em nenhum momento foi feito o questionamento se essas empresas tiveram um lucro potencializado pela pandemia, será que nós não podemos conversar para que elas usem pelo menos um pouco desse lucro potencializado no combate à pandemia? Foi algo que o livre mercado não nos trouxe. As empresas não se mobilizaram nesse sentido. As grandes plataformas que mais lucraram com a pandemia, lucraram. Ponto. Então, a gente vê aí, né, mais um exemplo de infinitos exemplos de como esse livre mercado ele não prioriza a dignidade humana ou, enfim, a luta pelos desfavorecidos e pelos que sofrem. Ele prioriza o lucro, ponto final, passa a régua e vira a página. Então, eu sou a favor de taxação de grandes fortunas? Essa é uma pergunta vaga. Acho que a gente precisa conversar sobre como isso seria feito. E eu acredito que eu estaria disposto, sim, a conversar sobre o assunto e botar, inclusive, meus lucros em jogo para ajudar. Você conversou sobre isso com o Guilherme Boulos, por exemplo? Você disse que é seu amigo porque é uma das bandeiras que ele defende. A gente nunca chegou a conversar sobre isso, mas eu não imagino que a prefeitura tenha alguma capacidade de agir nesse sentido. Em relação à IPTU, no caso, só. Só IPTU, né? Só vai até o IPTU. Então, assim, eu não cheguei a conversar sobre isso com ele. E também não sei se a forma como o PSOL imagina fazer a taxação de fortunas se coincide com o que eu acredito. Então, assim, eu não tenho experiência suficiente para te responder essa dúvida, mas eu, sem dúvida alguma, já é algo que eu vou anotar para conversar, tanto com ele, quanto com a Manu, quanto outros representantes, com o Freixo, para tentar ampliar um pouco meus horizontes, para entender, e também com outras pessoas. Eu não converso só com pessoas de esquerda. Isso é importante ressaltar, assim, eu tenho amigos de direita, eu tenho empresários com quem eu sou conectado, pessoas, inclusive, mais reservadas, que não são da política, e não cabe comentar aqui, com quem eu converso constantemente. E são liberais, são empresários, e eu ouço o que eles têm a dizer. O que você acredita? O que você defende? Eu discordo de muita coisa, mas, às vezes, eles têm ponderações que são válidas. Então, é importante a gente ouvir também os dois lados, mas sempre lembrando que são dois lados que preservem a dignidade humana. Porque qualquer lado que não tenha a dignidade humana como base do seu discurso não pode ser considerado um lado, sob nenhuma hipótese.